Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui juntos na nossa devocional. Mais uma vez diante do Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. E nós precisamos manter assim os nossos olhos firmes no Senhor, crendo naquilo que Ele pode fazer por nós e aprendendo a ter comunhão com Ele, a desfrutar de momentos na sua presença. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está lá em Lucas, capítulo 7, os versículos de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Irmãos, tem um pregador que se chama Warren, que ele diz que nós vivemos nesse texto aqui, a gente pode ver o encontro de dois grupos distintos. A caravana da vida e a caravana da morte, né? A gente pode ver a história de dois filhos únicos. Jesus, o unigênito do Pai, vivo e destinado a morrer. E o filho único daquela viúva, morto, mas destinado a viver. A história também de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. Mas a história também de dois inimigos, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, e Jesus, que matou a morte e arrancou o seu arguilhão. Esse texto, então, nos fala sobre a caravana que saía de Naim, e essa caravana era liderada pela morte, que é o rei dos terrores, e a caravana da vida que entrava em Naim, que era a caravana onde Jesus estava com os seus discípulos. E é interessante a gente ver que diante dessa cena da morte, o solo da ressurreição de Cristo prevalece. A esperança brota do desespero e aquele cenário que era então doloroso vai se tornando um cenário de exultante alegria. Porque o príncipe da paz, que era Jesus, que estava ali presente, ele é maior do que a morte, que é o rei dos terrores. E embora a morte seja o último inimigo a ser vencido, e ela é um inimigo poderoso, ela nunca e jamais vai ser tão poderosa quanto Jesus, que é o amigo dos pecadores. Então, a gente fica pensando na situação daquela mulher, na tristeza e na angústia de uma mulher que já estava viúva e que vê o seu único filho morrer. E a gente então se identifica, porque em muitos momentos da nossa vida nós enfrentamos dificuldades tão difíceis ou tão grandes quanto a morte e até a própria morte, que nos causa muito temor. Não, às vezes não tanto a nossa própria morte, mas a morte daquelas pessoas que estão próximas de nós e a quem nós amamos. E durante muitos momentos da nossa vida a gente então se identifica com o sofrimento, com o choro dessa mulher. Mas lembrar que ao mesmo tempo em que existe esse inimigo que é a morte, existe Jesus, que é amigo dos pecadores e que pode vencer a morte, que venceu a morte porque ressuscitou e que no último tempo, né, vai vencer definitivamente a morte porque vai lançá-la no lago de fogo. E pensar que Jesus está conosco é o que nos traz consolo, é o que nos traz conforto. Vamos ver algumas verdades nesse texto aqui que relata então esse milagre da ressurreição operado por Jesus, que foi a primeira ressurreição que Jesus operou, que a Bíblia então nos relata.
Primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus enxerga a nossa dor. Esse episódio, ele registra 3 tragédias, né? A morte de um jovem, o que por si só já é considerado uma tragédia. A morte de um filho único, que é uma tragédia ainda maior. E a morte do filho único de uma viúva, né? O que consolida essa tragédia, o ponto culminante dela, porque aquela mulher não tinha mais ninguém por ela. A viúva então sai para enterrar o seu filho único e deixa para trás a esperança, e quando ela olha para frente, ela só enxerga a solidão. Mas aquele esquife, então, carrega não apenas o corpo daquele jovem, seu filho, mas carrega todo o futuro daquela mulher, toda a esperança e toda a motivação que ela tinha na vida. O mundo dela literalmente desabou, o mundo daquela mulher desabou naquele momento, mas é nesse momento que Jesus olha para ela e distingue ela das demais pessoas que estavam ali naquela caravana, porque Jesus sabe que o sofrimento dela é diferente, que o sofrimento dela é maior, é avassalador e que a dor que ela está sentindo então é destruidora. E Jesus então olha para ela e a Bíblia diz que ele se compadece dela. Aquela mulher não disse nada, Jesus a viu, e Jesus viu o sofrimento que estava no seu coração, e Jesus se compadeceu dela. Ainda hoje, Jesus vê a nossa dor, ele olha para dentro de nós, e ele vê o sofrimento que está no mais íntimo do nosso coração. E ele continua então olhando para nós com misericórdia, com graça e com compaixão, porque ele não mudou. Ele deu a sua vida por nós, ele entende as nossas dores, porque ele esteve aqui, porque ele viveu cada uma das nossas dores. E ele então continua olhando para nós com graça, com compaixão e com misericórdia. A segunda verdade que nós vemos é que Jesus, então, não só enxergou a dor daquela mulher, como se compadeceu dela e se compadece de nós nas nossas aflições. Essa viúva, ela não pediu nada, ela nem esperava nada, talvez ela nem soubesse, na verdade, quem era Jesus. Ela estava apenas sofrendo ali naquele momento, mas Jesus viu a dor dela, se compadeceu dela, como acontece conosco. Ainda hoje, Jesus vê as nossas dores, as nossas aflições e nos consola em nossa dor. E o mais importante do que isso, ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece a nossa realidade e ele se identifica com o nosso sofrimento. A carta aos Hebreus fala sobre isso, que nós não temos um sumo sacerdote que seja alheio a nós, mas que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele pode se compadecer de nós porque ele esteve aqui e ele então sofreu as nossas dores. E então nós temos que nos lembrar disso. Jesus sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe melhor do que nós, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele não precisa que ninguém lhe ensine ou lhe conte, ele sabe. E isso deve ser um motivo de conforto para nós, porque é uma outra verdade presente nesse texto. Jesus, ele estanca as nossas lágrimas. Aquele funeral ali era um lugar de choro, como os funerais são lugares de tristeza, porque a morte traz sofrimento e dor, é a consequência do nosso pecado e ela traz muita dor e muito sofrimento. Todo mundo espera que haja muitas lágrimas na hora de luto, mas o que Jesus disse para aquela mulher é: não chores. E é o mesmo que ele tem para nos dizer. Por que ele disse para aquela mulher: não chores? Porque ele sabia que o seu poder era suficiente não apenas para consolar a dor daquela mulher, mas também para resolver o motivo do choro dela, que era a morte do seu filho. E o mesmo acontece conosco. Quando nós passamos pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades e aflições, Jesus está nos dizendo: não chores. Ele diz isso muitas vezes na sua palavra. Seja forte, não desanime, não fique com medo, não se apavore, não desista, não chores. Por quê? Porque eu não só posso consolar a dor de vocês, como eu posso resolver o que está lhe trazendo angústia e dor. E nós temos que crer nisso, que Jesus então é poderoso para estancar as nossas lágrimas e para resolver os motivos da nossa dor. Depois a gente pode ver uma outra verdade, que Jesus então triunfa sobre a morte que nos espreita.
a gente vê que a ressurreição aqui, né, o ato da ressurreição daquele jovem triunfou então sobre a morte. Jesus chama aquele jovem morto e dá a ele uma ordem: levanta-te. E aquele que é a ressurreição, a vida tem poder absoluto sobre a morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra sobre a nossa vida quando Jesus ergue a sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem é o Jesus que vai dar vida a todos no último dia. Quando ele voltar, então ele vai ressuscitar todos os mortos, porque a morte obedece à voz do Senhor. E nós podemos então confiar que a nossa vida está nas suas mãos e que ele está dirigindo cada um dos nossos dias, e que seja o que for que houver preparado para nós, Jesus Cristo é poderoso para vencer a morte. A morte não é o nosso fim. Nós não estamos condenados à morte eterna. Nós estamos destinados à vida eterna. E esse deve ser então o nosso pensamento, que mesmo quando nós deixarmos esse mundo e partirmos daqui, nós teremos um lugar com Cristo no céu. Em último lugar, Jesus, então, mostra nesse texto que ele é capaz de nos devolver a esperança. Quando a vida entrou naquele jovem e ele se levantou, então, o silêncio da morte foi vencido pela alegria daquele povo, daquela mulher, de ver o seu filho vivo outra vez, porque o irremediável, então, aconteceu. O impossível tornou-se realidade, o choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias daquele jovem foram então deixadas para trás. E aí a gente vê o maravilhoso poder de Jesus, porque Jesus tem profunda compaixão, ele tem infinita sabedoria, ele tem ilimitada autoridade, ele tem maravilhoso poder. Ele é o nosso grande Salvador. E diante desse milagre, então, o povo relembrou a profecia de Moisés e disse que esse era então o Messias, que Deus havia se lembrado do povo, porque as obras de Jesus então testificavam quem ele era. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus no céu. E esse era o objetivo de Deus, que através das suas obras, de Cristo, que através das suas obras, Deus fosse então glorificado. E essa notícia então chegou a regiões distantes, porque todos ficaram sabendo que havia um Messias e que ele era mais poderoso do que a morte, que ele então era aquele que iria vencer todos os nossos inimigos, o inferno, o diabo, a morte. E nós hoje podemos crer nisso. É Cristo que nos dá esperança. É Ele que restaura o nosso coração e a nossa fé em tempos de dificuldade, em tempos de angústia, porque Ele é mais poderoso até do que a morte. Ele é mais poderoso do que qualquer outra circunstância que possa estar acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos descansar nas mãos do Senhor, confiar no seu amor, confiar no seu poder, confiar na sua força, confiar na grandeza do nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse instante. O Senhor tem muito para fazer por nós. Nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos crer e precisamos aprender a viver na dependência do nosso Deus, como aquela mulher que não tinha mais recursos, não tinha nem a quem pedir, e ela foi então abençoada pelo poder de Jesus. Nós também devemos nos colocar diante dele humildemente, expor o nosso sofrimento e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu necessito do Senhor, eu não tenho mais recursos. Vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas dificuldades. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor que é o mesmo Deus que ressuscitou aquele jovem naquele dia. Ó Deus, o Senhor que está olhando para nós e o Senhor que tem nos visto. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor
conhece a nossa dor, a nossa aflição, e o Senhor se compadece de nós. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que é capaz não só de consolar a nossa dor, mas também de resolver a causa das nossas dores. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que restaura a nossa esperança. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que um dia virá, e nesse dia, então, o Senhor vai vencer definitivamente todos os nossos inimigos. Senhor Jesus, eu te agradeço nesse instante por essa palavra que trouxe consolo e conforto aos nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor se manifesta a nós através da Bíblia, e nós podemos conhecer quem o Senhor é, e podemos nos sentir seguros, protegidos e amparados pelo Senhor. Ó Deus, nós te exaltamos pelo seu poder ilimitado, pela sua graça maravilhosa. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Salvador, Senhor, cuidador, protetor das nossas vidas. E nesse instante, nós colocamos na tua presença e diante do Senhor as nossas causas. Senhor, muitas delas nos parecem impossíveis. Ó Deus, algumas delas, ó Deus, nós não temos como resolver ou como intervir. E nós sabemos que é nesse momento que o Senhor então se manifesta, porque nós dependemos inteiramente do Senhor e da tua vontade. Ó Deus, nós vivemos dias, ó Deus, em que as pessoas estão sendo assoladas por essa pandemia, estão sendo assoladas pelos efeitos dessa pandemia, e nós não temos, ó Deus, o que fazer a não ser crer e confiar que o Senhor está no controle dessa situação. Ó Deus, nós não temos, ó Deus, como interferir naquelas pessoas que estão adoecendo, que estão perdendo as suas vidas, mas nós temos como confiar que o Senhor é consolador e que o Senhor pode também, ó Deus, tirar de nós a dor, o sofrimento, resolvendo o problema da nossa angústia. Ó Deus, então nesse instante nós colocamos diante do Senhor os enfermos. Ó Deus, olha com a tua graça, com a tua compaixão e com a tua misericórdia para a dor de cada um. Ó Deus, para a dor de cada enfermo, de cada familiar, das pessoas que estão nesse momento nos hospitais e nas UTIs, algumas aguardando vaga e desesperadas por um recurso. Ó Deus, vem com a tua misericórdia trazer entendimento, trazer conforto e consolo. Abençoa Ana Carolina naquele hospital. Ó Deus, ela precisa do Senhor, e o Senhor tem um propósito na vida dela. Tem misericórdia, Senhor. Que o poder de Jesus Cristo, aquele que sofreu as nossas dores, ó Deus, aquele que conhece as nossas enfermidades e que levou as nossas enfermidades na cruz, possa operar nesse momento na vida da Ana Carolina, na vida da Regina, ó Deus, na vida do irmão Feliciano, na vida do pastor Gilberto, na vida da sua esposa, na vida da Açucena, na vida da Odenilda. Ó Deus, que o Senhor possa vir, ó Deus, com o teu espírito de cura, ó Deus, de libertação, e trabalhar nessas vidas, também na vida do Geraldo, na vida, ó Deus, da tia Selma, do Wilson, ó Deus, nessas vidas que nesse momento estão clamando, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, também te peço pela vida da Nilde, pela vida, ó Deus, da minha mãe, do meu pai, ó Deus, te peço também pela vida da minha avó, ó Deus, e pela vida de cada irmão ali na igreja, idoso, ó Deus, que tem enfrentado dificuldades de saúde, às vezes medo e angústia nesses dias. Ó Deus, tem misericórdia dos enfermos, olha para eles, estende as tuas mãos saradoras e curadoras sobre essas vidas, faz a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, traz cura física, cura emocional e cura espiritual. Senhor, também eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que estão tristes. Ó Deus, que o poder do Senhor Jesus, aquele que também se entristeceu, que chorou pelos seus amigos, aquele que se sentiu, ó Deus, muitas vezes também angustiado, que o poder do Senhor Jesus possa nesse instante, ó Deus, habitar nessas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer consolo. Ó Deus, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desesperados, desesperançosos, aqueles que estão, ó Deus, se sentindo
tristes, com medo. Ó Deus, aqueles que têm enfrentado situações adversas e às vezes uma luta há tanto tempo que, ó Deus, que eles já perderam a esperança de que um dia tenham um alívio. Que o Senhor possa nesse instante trazer o alívio que vem do Senhor. Abençoa a vida do irmão Elcio e da sua família. Ó Deus, capacita a tua serva para vencer dias de tristeza, de luto, de angústia. Capacita ela para educar os seus filhos, dar entendimento, dar sabedoria. Abençoa a vida da irmã Rose. Abençoa a vida, ó Deus, do pastor, da família do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades. Ó Deus, abençoa para que nesse instante, ó Deus, cada um que perdeu o seu ente querido possa ser confortado pelo Senhor. Te peço também pela vida do pastor Fernando Brandão, da missionária Silvia Regina, da família do pastor Fernando, seu filho, que estão com Covid. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui, precisamos do Senhor. Clamamos pelos teus servos. Te pedimos também por aqueles que nesse momento enfrentam dificuldades, ó Deus, quanto ao seu sustento. Ó Deus, aqueles que têm enfrentado lutas no seu trabalho, que têm sido perseguidos, ó Deus, que têm sido injustiçados. O Senhor é o Deus que traz justiça. O Senhor é o Deus que, ó Deus, aquele que odeia o homem perverso, mas aquele que ama quem pratica a justiça. Ó Deus, nesse instante faz justiça. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa porção na terra dos viventes, porque o Senhor é aquele que nos guia e não nos deixa nada faltar. E é por isso que nós também te pedimos por aqueles que estão procurando trabalho, a irmã Kellen, a Rosa, a Graziela, tantas pessoas precisando nesse instante. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe a vida da Juliana também nas suas dificuldades. Ó Deus, tem misericórdia dela. Abençoa aqueles que nos assistem, a Albiana e sua família. Abençoa o Giovanni e sua família, a Laura. Abençoa aquelas pessoas que têm buscado ouvir do Senhor para preencher, ó Deus, um vazio dentro do seu coração. Toca nesses corações. Aqueles que ainda não te conhecem, transforma essas vidas. Ó Deus, nós te pedimos por salvação dos nossos amigos, salvação dos nossos familiares, daquelas pessoas que trabalham conosco, daquelas pessoas que têm, ó Deus, se relacionado conosco em diversos lugares e que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Maria de Fátima e da sua família. Ó Deus, que a tua serva possa ver a salvação da sua família e que ela possa, ó Deus, dizer um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, abençoa as suas filhas, seu neto, seu irmão. Tem misericórdia da vida dela, da vida da sua família, dos familiares do irmão Tim, da irmã Helenita. Eu te peço, eu te clamo, ó Deus, pelas nossos adolescentes, nossas crianças, pelos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, tem misericórdia da nossa igreja. Aviva o teu povo para que possamos pregar o teu evangelho com intrepidez, para que possamos ir àquelas pessoas que ainda não te conhecem e que o Senhor possa acrescentar à nossa igreja aquelas pessoas que estão sendo salvas pelo poder do teu evangelho, aquelas pessoas que estão sendo transformadas. Ó Deus, toca no coração do teu povo ali naquele lugar, restaura e levanta vidas ali. Ó Deus, que a tua igreja ali seja abençoada. Nós te clamamos com toda sorte de bênçãos espirituais. Derrama o teu poder e a tua unção sobre o teu povo naquele lugar e abençoa as igrejas sobre a face da terra, os missionários que estão pregando a tua palavra em outros lugares. Tem misericórdia, ó Deus, nós te clamamos. Nós clamamos o teu nome. Ó Deus, nós te pedimos. Olha para nós, perdoa os nossos pecados, estende as suas mãos sobre as nossas vidas, ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, alarga as nossas fronteiras, que a tua mão esteja sempre sobre a nossa vida e que o Senhor então nos preserve do mal. É o que nós te clamamos, ó Deus, nesta noite, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas e que conhece as nossas dores. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã, quarta-feira, a irmã Aura estará com os irmãos às 6 da manhã e à noite nós temos o nosso culto de oração, 19h30. Se você puder ir presencialmente, será um prazer. Se não, você pode acompanhar direto pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.
precisa acontecer. Quando os planos demonstram-se impossíveis, confia